Então, para a gente começar, eu vou chamar nada mais, nada menos que o meu amigo Marcos Saravalli. Tá ele aí, chega aqui, doutor Marcos Saravalli. Vou até mudar você de lado aqui, porque aí você toma conta do nosso episódio número 19 do quadro Mais um Milhão. Isso significa que a gente está investindo aí R$ 190 mil, cara. E mês que vem serão R$ 200 mil investidos. Agora, duas coisas que eu gostaria de saber. Primeiro, qual a recomendação para esse mês para os R$ 10 mil que a gente vai investir, já que a bolsa caiu, ok? Então, vamos comprar mais barato. E segundo ponto, cara, o que eu posso esperar aí das eleições? A gente tem aí dois candidatos de extrema, uma candidata aqui começando a despontar como uma terceira via. A precificação sobre a nossa carteira de cada um dos candidatos. A palavra é sua, doutor Marcos Saravalli. Fala pessoal, fala professor, muito boa tarde, prazer estar aqui novamente nesse nosso quadro mensal. Realmente os investimentos em renda variável, né, em títulos que a gente chama de risco, no mundo todo tem passado por um ano, por momentos, né, mais desafiadores. Então, o que a gente vai recomendar para esse mês? A gente tem mais R$ 10 mil que serão alocados. A gente vai ter uma nova entrada de uma commodity, né, de uma empresa que a gente diz menor, do setor de petróleo, que chama-se 3R, então R$ 5 mil em 3R, né, o código é RRRP, né, o 3R Petróleo 3, que é mais uma companhia com grande potencial, inclusive o petróleo voltou um pouquinho nessas últimas semanas, mas a gente acredita que realmente tenha um cenário permanecendo acima de US$ 100 muito favorável para essas companhias. Então, metade dos novos recursos nessa companhia, metade também naquela nova posição que a gente tinha colocado, que é a positivo, mais recentemente. Tem apresentado uma volatilidade, mas lembrando, inclusive, que a gente está gravando aqui esse vídeo, a gente está naquela famosa temporada de balanços e algumas companhias têm apresentado resultados muito bons, né, muito favoráveis. E a positiva, a gente acredita ainda que os resultados que serão ainda publicados sejam muito bons referentes a esse segundo trimestre. Então, um case mais focado em mundo, vamos dizer assim, um outro case mais focado em Brasil. Tá? Então, dividindo a posição em duas, tá? Nessas novas alocações. Um case novo, né? Lembrando que a gente já tem PetroRio como uma alocação no setor de petróleo e agora adicionando 3R. E agora metade dos recursos novos em positivo. Mas falando rapidamente sobre eleições, o que a gente entende é que principalmente o que tem determinado, né, essa oscilação maior nas bolsas tem sido muito mais o cenário internacional do que o cenário local. O cenário internacional realmente é um cenário de que a inflação incomoda, né, o mundo todo. Os países têm que elevar suas taxas de juros para controlar essa inflação, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. A Europa, inclusive, foi o grande assunto desse mês de junho, né? A Europa começando a aumentar suas taxas de juros. E aqui no Brasil também, né? A gente ainda está reprecificando, né? A Selic ainda continua numa tendência de alta por aqui. Então é um cenário mais desafiador. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda, ao se aproximar das eleições, a gente espera, e o alerta que a gente deixa aqui, é que não necessariamente tem uma tendência de queda de valorização dos ativos, mas que realmente a gente tem uma tendência de maior volatilidade, maiores oscilações nos ativos de risco, principalmente na nossa carteira. A gente não acha que vai mudar os fundamentos, tá? Ou seja, daqui até o final do ano, a gente pode ter algum cenário positivo, tá? Então, por exemplo, até esse momento a gente não teve o grande impacto, né, dessas novas medidas no preço. Já conseguimos ver um pouco no preço dos combustíveis, mas a leitura da inflação ainda a gente vai perceber. Então, a gente deve ter, sim, um cenário de menor inflação no final do ano. A gente tem esses juros que praticamente tá chegando num pico aqui no Brasil. Então, a gente que a gente pode até, no cenário macroeconômico, podemos até ter notícias marginalmente positivas daqui até o final do ano, como a gente tem visto revisões para cima da confiança de alguns setores, de recuperação da atividade, não muito forte, mas melhor do que a gente esperava. Mas, ao mesmo tempo, as eleições ainda deixam um cenário muito incerto, por isso que o alerta que a gente deixa, que a volatilidade, ou seja, a oscilação dos ativos pode aumentar daqui para frente, daqui até as eleições do final do ano. Tá ok. Agora, Marcos Saravalli, me diga uma coisa. A PetroRio, a gente continua com ela e agrega uma nova petrolífera, é isso? Exatamente. Né? A PetroRio, a gente tem um conforto no ativo muito grande. Eles vão entregar os resultados,
vão ser resultados muito bons. E agora a gente adiciona mais uma empresa, que é um case também extremamente descontado, que também deve surfar esse patamar de petróleo mais alto. Então, 2 cases, tá? Para a gente também entender que o petróleo voltou para um patamar que ele pode voltar a ter valorização, assim como a gente está vendo na valorização recente aqui do minério de ferro, né? Nesses últimos 2 dias que a gente está gravando esse vídeo, o minério de ferro voltou a se valorizar, né? Impulsionando as ações da Vale também, né? Tá ok. Deixa eu fazer uma pergunta, me ajuda aqui na didática, tá? Quando a gente fala assim, o mercado precificou os candidatos, o que significa isso? Então, assim, se a gente pegar, vamos pegar o ativo de renda fixa, tá? A gente fala de bolsa, mas a gente fala um pouco de renda fixa por aqui. Os títulos públicos, eles estão pagando hoje taxas como se a gente estivesse lá no período de 2013 e 2014, que era um cenário extremamente ruim para a economia brasileira. Que né? Inclusive veio a crise de 2015 que terminou depois do impeachment. Desastroso. Então, nesse momento, a gente está com os títulos, para ficar mais fácil de entender do que bolsa, os títulos estão precificando, ou seja, colocando uma taxa, um prêmio. O investidor ele fala o seguinte: eu só coloco, invisto no Brasil, financio o Brasil, se eu pagar 5, 6, 7% acima da inflação. Ou seja, é quase a mesma taxa que se a gente tivesse lá em 2014, 2015, que era um cenário horroroso. Então a incerteza está tão grande para 2023 para frente que realmente o mercado já está colocando na conta. Então o que a gente fala? Nesse patamar de preço, seja na bolsa, seja em outros títulos, a gente acredita que tenha pouco espaço para piorar, né? E qualquer sinalização de melhora pode ser bem-vinda. Então quando a gente fala de estar precificado, é justamente isso. Olhando para a bolsa, vou pegar um outro indicador aqui de bolsa. Tem um indicador que chama-se múltiplo, preço sobre lucro, que quanto mais baixo, menor, né, mais barata a bolsa. A gente está no menor preço sobre lucro dos últimos 20 anos aqui na bolsa. Então, de novo, tem certeza? Tem, mas o mercado está precificando, está colocando na conta o pior cenário possível nesse momento, que a gente acredita, assim, de novo, que é desafiador, mas talvez não seja tão ruim assim como a gente viveu. Esperamos que a gente não repita o biênio lá 2014, 2015, né? Você está falando dos últimos 20 anos, é quase lá a crise de 2008, né? Quer dizer, foi pior do que a crise de 2008, que estava pior que 2008, pior que 2001, pior que todos os anos de crise que tivemos nesse século aqui, pelo menos. Né? 2001 ainda teve a Torre Gêmeas, né? Teve o evento das Torres Gêmeas, né? Então, exatamente. Foi pesado. 2008 foi outro baque. Enfim, a bolsa está barata e é por isso que eu não me incomodo de estar com prejuízo na carteira, tá? Por enquanto. Então tá bom. Doutor Marcos Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Gente, olha, aqui link na descrição dos relatórios aí do Marcos Carvalho para quem quiser contratar os serviços da Sara Invest, ok? Grande abraço, te vejo no próximo episódio daqui a um mês e a gente vai ter investido R$200 mil, meu caro. Olha, quem diria, hein? Que a gente ia chegar lá e, pô, passou rápido. R$200 mil investidos. As pessoas acham que demora e tal, né? Ah, professor, mas é fácil, você está investindo 10 mil por mês, eu não tenho 10 mil por mês. Cara, quem conseguiu acompanhar a gente aí com R$500 por mês, com R$200 por mês, já tem um pezinho de meia, já tem um dinheirinho guardado, coisa que não tinha algum tempo atrás, né? Com certeza. E passa muito rápido, né? Passa rápido. Grande abraço, Marco. Te vejo. No mês que vem. Até. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Vamos fazer as compras agora. A primeira que a gente tem que comprar é RRP3, tá R$31,51, R$5 mil, dá 158 papéis. Então uma parte aqui vai ser no fracionado, subiu agora um pouquinho, R$3,57 tem gente vendendo, enviar ordem, sim, foi, coloquei a ordem lá, tá dando uma disparada justamente na hora que eu tô comprando, que coisa, hein? Vou botar 3,65. 31,65, enviar ordem, foi, comprou a 31,63, ó. Comprou 31,63. Beleza, que disparadinha que deu nessa hora, hein? Bom, eu preciso comprar mais 58. Então, comprar aqui a 31,59. Preciso comprar 58 papéis. 58 papéis. Enviar ordem. E boa. Nossa, já tá 61. Vamos trocar essa ordem. Enviar ordem. Pronto. Comprou. Ufa. Tá? E o preço médio 31,62. Só foi complicado, hein?
Agora a gente vai comprar positivo. Bom, enfim, então colocamos aí as ordens, tá, de RRP3, né, que teve que ser no fracionado e no lote padrão, e de positivo 3, que teve que ser no fracionado e no lote padrão, tá ok? E agora vamos colocar isso na nossa carteira. É sempre importante você ter o controle disso, ok? O controle do que você faz para você não se perder em preço médio, em imposto de renda, sabendo se tem lucro ou prejuízo, tá? Então, vamos lá no nosso aplicativo. E agora, já dentro aqui da nossa carteira, aqui as primeiras que a gente negociou e valor negociado, agora a gente tem que colocar o mesmo código, só que no fracionado, né? Isso é muito importante. Foi mais uma. Que ativo você investiu? Ações, RRRP3, onde, e foi. Agora vamos de positivo 3, POSE 3, ações, POSE 3, salvar a transação, ok. E assim fica a nossa carteira agora com todos esses ativos, tá? Ó, tá aqui, tudo colocado, e tá aqui a nossa carteira. É isso, meus caros, vamos pegar o gráfico para ver como é que a gente tá. 100% em renda variável, a gente completa, ó, a gente tá com prejuízo, né? Porque a gente investiu 190 mil reais e tá com 177, ou seja, 13 mil de prejuízo. Isso volta, tá, gente? Fica tranquilo que isso volta. Aqui no gráfico, olha só que interessante, a nossa evolução patrimonial ao longo do tempo, o que a gente tem feito, tá? Nesse momento de início de carteira, a nossa contribuição de aporte está sendo maior do que o dos juros e do que os dividendos. Mas calma que a gente não completou nem 2 anos ainda, tá? A longo prazo é acima de 5 anos e estaremos aqui, se Deus quiser, para vocês verificarem como é que fica essa carteira. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo episódio. Até!